O Mato Grosso, por exemplo, que é o meu estado, nós conseguimos agora produzir mais do que a Argentina em soja. Qual o senhor acredita que é a conciliação possível? O fim da moratória, uma flexibilização da moratória? Vamos seguir as regras do nosso Código Florestal, ou seja, vamos respeitar a soberania nacional. Seja bem-vindo, senador Wellington Fagundes. Muito obrigada pela presença. Senador, hoje o tema da nossa conversa vai ser a moratória da soja. E eu queria abrir perguntando para o senhor assim, qual é a história da moratória da soja no Mato Grosso? Bom, a moratória da soja é um acordo que começou com as empresas privadas, as ONGs internacionais, para que pudesse, segundo eles, melhorar a imagem do Brasil. Isso começou em 2006, aí 2008, e começou então exigir com que então todos os produtores tivessem que obedecer o desmatamento zero na Amazônia. Sendo que a Amazônia, só 20% pode ser desmatada. E nós temos também um Código Florestal Brasileiro, que é uma das leis mais rígidas do país. Que veio depois, né, da moratória da soja. Que veio depois, mas essa moratória, então, ela criou-se com esse sentido. Era necessário, naquele momento, nós entendemos, inclusive, que era importante, porque o Brasil precisava dar o primeiro passo para mostrar para a comunidade internacional que nós fazemos o dever de casa, que nós temos toda a responsabilidade de cuidar da Amazônia, mas nós também temos que fazer aquilo que o mundo pede. Todo local que você vai, qualquer lugar do mundo hoje, a palavra de ordem é segurança alimentar. E claro, nós produzimos para a cesta básica do brasileiro e ainda ajudamos o mundo, claro, com a nossa exportação das commodities agrícolas, mas principalmente, eu diria que nós fazemos uma produção humanitária, porque no Brasil nós produzimos com responsabilidade, talvez uma das maiores do mundo. E por isso nós entendemos que a moratória da soja é um assunto que foi importante, mas que agora o Brasil já fez o dever de casa. Foi quando nós discutimos aqui no Congresso Nacional uma lei, volto a repetir, das mais rígidas, que é o Código Florestal. E o Código Florestal, ele inclusive foi relatado por um parlamentar tradicional de esquerda, né, que tinha aqui todo o Rabelo um grande conceito. Inclusive, quando se discutiu na época que o Rabelo, o Aldo, seria o relator dessa matéria, então é porque ia fazer um absurdo com o Brasil. E olha, houve o bom senso do próprio relator, né, com seu conhecimento, até por ter toda a experiência aqui de transitar na casa, a sua experiência de também ter sido presidente, acima de tudo com o diálogo com toda a sociedade brasileira, chegamos ao entendimento de fazer uma lei que todo brasileiro respeita hoje, principalmente o produtor, e que o mundo tem que reconhecer que é uma legislação extremamente correta para o mundo que vivemos hoje. O Código Florestal ele estabelece um limite de desmatamento para as propriedades dependendo do bioma, né? Na Amazônia, 20% de uma propriedade pode ser desmatada e isso vai mudando de acordo com o bioma. No caso da Amazônia, pois é. O Código Florestal ele é muito amplo, né? É um código que defende, acima de tudo, a convivência harmônica do homem com o meio ambiente. E aí, claro, ele tem um foco na preservação, mas também na conservação. Porque, claro, toda essa riqueza que Deus nos deu, ela também tem que servir para poder ajudar o povo brasileiro e, como eu disse, ajudar o mundo. E ela coloca regras, né? Principalmente nessa questão do desmate, né? E no caso da Amazônia, só 20% da Amazônia pode ser desmatada. Mas voltando para a moratória da soja, porque as empresas se reuniram em 2006, fizeram um acordo que a partir de 2008 elas não comprariam mais soja de áreas desmatadas. A ideia era defender um desmatamento zero para a produção de soja no Brasil. A produção de soja aumentou bastante, mas o desmatamento para produzir soja não foi proporcional ao aumento
não foi proporcional ao aumento da produção. Vários especialistas consideram que, do ponto de vista ambiental e da produtividade de soja no país, a moratória da soja é uma medida bem-sucedida. Como é que o senhor avalia essa questão? Bom, primeiro eu quero aqui dizer para a população brasileira que eu sou do Mato Grosso, sou médico veterinário, e o Mato Grosso nós temos lá a Amazônia, Mato Grossense, nós estamos também no Centro-Oeste e temos ainda o nosso Pantanal, né? Ou seja, é um estado com toda a sua biodiversidade extremamente forte. Em relação à moratória, como eu disse, ela realmente foi importante naquele momento que nós não tínhamos, inclusive, uma legislação. Então, nós precisávamos mostrar para o mundo. E o combinado era que ela iria valer por 2 anos só, Por 2 né? anos, e depois mais 2, depois e hoje é ad eterno. Sendo que nós temos um código florestal extremamente rígido. Eu tive na Europa o ano passado com a AproSoja. Eu quero aqui, inclusive, aproveitar para parabenizar o Lucas Baber, que é o presidente da AproSoja estadual, mas a AproSoja nacional também, que faz um trabalho extremamente importante para valorizar o nosso produtor. E lá, quando nós tivemos, o nosso argumento foi exatamente: olha, nós estamos aqui de acordo com a lei brasileira, de acordo com aquilo que prevê o nosso Código Florestal. Sabe o que eles disseram? Mas não nos interessa a lei brasileira. Olha, aí é questão de soberania também, né? Então, é por isso que nós estamos discutindo e apoiando aqui para que o nosso Código Florestal seja, digamos, aquilo que para provar também para a população internacional que é algo que precisa ser respeitado. Só para Nós temos que esclarecer, ter uma senador. soberania nacional. E aí é onde nós discutimos aqui, numa audiência pública, porque o Mato Grosso, nós fizemos lá, através do deputado Catânio, um deputado estadual, fez um projeto de lei prevendo o seguinte: que aqueles que quiserem investir no Mato Grosso com incentivos fiscais que respeitem a legislação brasileira, que é o Código Florestal. Portanto, o estado de Mato Grosso não dará mais incentivo fiscal àqueles que querem além do Código Florestal. E essa lei foi discutida, inclusive inicialmente ela foi judicializada, veio para o Supremo Tribunal Federal, coube ao ministro Dino ser o relator. Ele então suspendeu a vigência da lei, nós discutimos com o ministro, aqui veio toda a Assembleia Legislativa, o presidente Max Russo, a deputada Janaína Riva, e fruto disso nós fizemos uma audiência aqui na Comissão de Agricultura, com a Biov, com todas as entidades. Inclusive, Que são os produtores de óleo vegetal, né? Para mim, a indústria, né? Para minha surpresa, ONGs respeitadíssimas como a WWF não se fez presente. Então, eu acho que era o momento para discutir, para colocar posições, para que a gente busque aprimorar tudo aquilo que é bom, para que a gente tenha um ambiente saudável, um meio ambiente saudável no Brasil. Mas, de qualquer forma, o importante é que o ministro Flávio Dino já decidiu, então, pela constitucionalidade da nossa lei. Então, a partir de agora, janeiro deste ano, do ano que vem, o Mato Grosso quer novos investimentos, quer continuar produzindo, mas também quer que a gente tenha soberania. Ou seja, que nós temos um Código Florestal que tem que ser respeitado. Quem quiser incentivo fiscal no Mato Grosso, terá que respeitar o Código Florestal brasileiro. Que, aliás, no Mato Grosso, principalmente, a gente fala o seguinte: nós não precisamos derrubar um pé de árvore para triplicar a nossa produção. Agora, o proprietário que tem o tamanho da propriedade, seja pequena, média ou grande, e que a lei o permite desmatar, seja 20% ou seja de acordo com a situação, a lei brasileira permite, ele não pode estar considerado fora da lei, ele não pode ser considerado um criminoso. É só isso. Então é uma coisa muito simples. Mas em que medida a moratória considera esse produtor um criminoso? Simplesmente não compra o produto, quer impor barreiras, inclusive não só, por exemplo, produtor que ele tem uma fazenda e ele tem uma outra propriedade, digamos, na cidade que ele quer construir um armazém. De repente, ele é
impedido de toda a sua produção, porque a licença ambiental brasileira foi feita e eles não concordam com a licença ambiental. Então, aí é tirar a soberania nacional. E empresas, até brasileiras, concordam e querem se submeter a essa situação. Então, por isso que Mato Grosso tomou essa iniciativa, e eu parabenizo mais uma vez a Assembleia Legislativa, a iniciativa do deputado Catani, mas aprovado pela grande maioria da Assembleia Legislativa, e aí também a FAMATO, todos os organismos estão apoiando. Não aqueles que dominam as grandes propriedades, porque no Mato Grosso também tem às vezes um proprietário só que planta 300 mil hectares. Só que essas pessoas não representam nem 0,1% do número de produtores. A maioria dos produtores são pequenos, de 300 hectares, 500 hectares, 1.000 hectares. No Mato Grosso, quem planta 1.000 hectares, ele é considerado pequeno perante um que planta 300 mil hectares. Agora, quem planta 300 mil hectares, ele tem uma capacidade de negociação junto a essas três totalmente diferente de um pequeno, de um médio produtor. Então, é por isso que essa discussão no estado de Mato Grosso ela é muito forte. Como que o estado de Mato Grosso vai dar incentivo fiscal, que é o dinheiro da população mato-grossense, do pobre que compra a cesta básica, para subsidiar interesses internacionais? Não dá. Senador, mais uma dúvida. Quando o senhor foi à Europa e conversou com representantes do mercado, como o europeu, o senhor ouviu que eles não estavam interessados no Código Florestal brasileiro, e sim em desmatamento zero. Dá para abrir mão desse mercado? Aumentar o desmatamento, mesmo que ele esteja legalizado, mesmo que ele esteja respeitando o Código Florestal, e abrir mão desse mercado? Não, nós precisamos exatamente mostrar para o mundo que nós temos uma legislação forte. E aí é questão de soberania, como eu disse, e aí é um trabalho que todos nós brasileiros temos que fazer. A lei mato-grossense é só um objetivo. Você quer incentivo fiscal? Você terá incentivo fiscal, mas respeite a nossa lei. Agora, mais do que nunca, o Brasil precisa sim, essa pergunta sua é extremamente importante. Nós precisamos, os nossos produtores, por isso o Mato Grosso tem um bom exemplo, nós criamos os fundos de produção, ou seja, isso foi na época do Dante de Oliveira, fundo da soja, fundo do boi, fundo do algodão. O que representa isso? Os produtores têm um incentivo. Parte desse incentivo vai para o fundo de promoção daquele produto, daquela produção, da pesquisa, da divulgação, exatamente para fazer essa demonstração para o mundo de que forma nós produzimos e que nós estamos ambientalmente corretos. Então, esse é o papel que todo o Brasil precisa. Mato Grosso é vanguardista. Então, quando se criou a AproSoja, inclusive aqui a FPA, que é a Frente Parlamentar da Agricultura mais organizada que tem aqui no Congresso Nacional, grande parte desse trabalho se deu através dos fundos mato-grossenses, que subsidiaram a estruturação da cadeia produtiva brasileira. Então, esse programa aqui é para o Brasil e para o mundo. Então é importante que todos os brasileiros estejam no campo ou na cidade e tenham essa compreensão. Nós não queremos fazer nada fora da lei. Não se deve fazer nada fora da lei. Por isso o Brasil criou, né, o Código Florestal, que é uma lei extremamente rígida. Agora, lá fora, principalmente o mercado europeu, países como a França, que exportam para o Brasil perfume caríssimo, bolsas de grife, né? E que não são compradores praticamente inexpressivos que compram do Brasil. E eles querem destruir a imagem do Brasil, né? O Mato Grosso, por exemplo, que é o meu estado, nós conseguimos agora produzir mais do que a Argentina em soja. E 80% da produção nacional de algodão. Nós somos um grande produtor de milho e até 5 anos atrás praticamente nós não tínhamos o que fazer com milho.
tínhamos que exportar o milho para o Nordeste, o frete era 3 vezes mais do que o produto. Agora chegou a indústria do etanol. Então o Mato Grosso hoje é um grande produtor de etanol e com isso já produz o coproduto, que é o DGV, que é alimento também que transforma em proteína animal, o boi, o frango, o suíno e assim por diante. Ou seja, tudo isso se faz com o quê? Com pesquisa e tecnologia. Então, ao invés do mercado internacional, às vezes, impor regra aqui, precisava era trazer tecnologia, trazer conhecimento para que a gente possa aumentar a nossa produtividade, inclusive em menos áreas. Senador, o grupo que criou a moratória da soja, eles têm um sistema de monitoramento, né, do Sim, resultado, por consideram que é satélite, né? uma medida muito bem sucedida, e os dados deles falam que apenas 3,4% da soja cultivada na safra 2022-2023 estaria em desacordo com a moratória. A minha questão é, qual é o impacto real que o senhor acredita que a moratória tem para os produtores de soja do Mato Grosso? O impacto é criar uma imagem negativa do Brasil lá fora. Esses dados são corretos. Mas eles lá, alguns países, como eu disse, a França, quer dizer que o Brasil está desmatando tudo a Amazônia. E não é verdade. Então essa moratória da soja, ela veio num momento importante, né? Que o Brasil fez o dever de casa. Nós fizemos o dever de casa. Mas mesmo assim eles insistem em criar essa discussão para dizer que o Brasil é um país que está desmatando, é um país que está agredindo o meio ambiente. Claro que nós temos problema. Esses problemas serão solucionados como? Comprando e valorizando os nossos produtos e não denegrindo a imagem do Brasil. Então esse é a queda de braço. Em outras palavras, o que é? É jogo comercial que querem impor ao Brasil. Não tem outra conversa. Esse risco que Mato Grosso assume para sua produção de soja, na medida em que vai permitir o aumento do desmatamento, vale a pena? Não, O senhor não acredita que existe risco? Não, muito pelo contrário. O que a lei mato-grossense prevê é apenas o seguinte: quem quer incentivo fiscal no Mato Grosso, que respeite o Código Florestal. E o Código Florestal é nacional, não é uma lei mato-grossense. Muito pelo contrário, é uma lei do Brasil inteiro que vale inclusive para todos os nossos biomas, para a Mata Atlântica, para a Amazônia, para o Cerrado. Então, essa lei é uma lei que foi discutida há muitos anos aqui no Congresso Nacional. Uma lei assim, eu diria que é uma lei perfeita. Dizem que não existe perfeição, né? Mas, olha, é uma lei moderna que eu tenho certeza que nenhum país do mundo tem condições de produzir algo melhor que o Brasil, em termos de legislação. E é isso que nós seguimos e que queremos. Inclusive, no caso do Mato Grosso, como eu disse, que nós estamos tanto na Amazônia como no Centro-Oeste, com o Pantanal. Nós queremos seguir o governo, a Assembleia Legislativa e todos nós, os parlamentares, defendemos que o Código Florestal Brasileiro seja lei e seja uma lei rígida por todos seguida. Então, essa, a única divergência é que nós queremos atrair capitais que queiram vir investir no Mato Grosso. Você quer incentivo? Então, simplesmente vamos seguir as regras do nosso Código Florestal. Ou seja, vamos respeitar a soberania nacional. Não me venham inventar, você lá de fora, França ou qualquer outro país, impor que o Brasil seja mais do que uma lei soberana nacional e aprovada, inclusive, pelo mercado internacional. Agora, eles querem mais do que isso, mas não dá. Senador, e a adaptação do produtor, que é o produtor brasileiro foi muito criativo e muito competente em se adaptar a regras ambientais? Olha, a discussão é muito clara. Não estamos discutindo nada diferente daqui para frente. Nós só queremos que aquilo que o produtor fez de forma legal, pela legislação brasileira,
também seja respeitado por todos os países do mundo. É esse digamos, a moral da história. Esse é um trabalho para a diplomacia brasileira, senador? É um trabalho para todos nós, congressistas, para todo produtor e principalmente para a diplomacia brasileira. Como estou aqui no Congresso há 33 anos, eu me lembro que logo no início a gente visitava algumas embaixadas e parece-me que a embaixada era muito mais um trabalho social. E eu quero parabenizar a nossa diplomacia, o Ministério das Relações Exteriores, que evoluiu muito, principalmente valorizando essa relação comercial com os países. Porque o mundo hoje é competitivo, o mundo é globalizado. Então, quem tiver mais competência, com certeza, sempre estará à frente. E nós temos que competir num mundo em que quem quer comprar mais barato e quer exigir sempre mais. Então, esse aspecto é que também nós temos que ter o direito e o dever de nos impor para mostrar que, olha, nós estamos fazendo o correto, então vocês nos respeitem. É só isso. E a questão da sustentabilidade ambiental? Sustentabilidade ambiental. Olha, eu sou médico veterinário, eu sou uma das pessoas que mais defende a sustentabilidade ambiental. Eu sei como é criar um animal e sei como é produzir alimentos. Então, não existe vida sem um meio ambiente saudável. Então, eu defendo a sustentabilidade ambiental. Eu defendo o meio ambiente saudável. Eu defendo com que todos nós cuidemos das futuras gerações. O aquecimento global hoje não é mais uma falácia. Ele é assim, comprovado cientificamente. Agora, para isso é que o mundo rico precisa entender que ninguém vive isolado, que a ciência e a tecnologia têm que ser a bem da sociedade mundial. Infelizmente, a gente ainda depara com guerras, com disputa de territórios e, felizmente, o Brasil, além de ser um grande produtor de alimentos, nós também somos um país que não produzimos guerra, um país integrado, um país que pregamos a paz. Então, portanto, eu entendo que o Brasil é um exemplo e que nós, brasileiros, temos que valorizar muito isso. A partir da audiência pública que o Senado fez sobre a moratória da soja, qual o senhor acredita que é a conciliação possível? O fim da moratória, uma flexibilização da moratória, um outro instrumento, o quê? Olha, o Brasil já atendeu, ao nosso ver, às necessidades das exigências internacionais. A moratória da soja, ela já cumpriu o seu papel. E acho que o Brasil só tem que mostrar que nós temos uma legislação eficiente. E pronto. Agora, cuidar da nossa imagem, né? Para que todos que são brasileiros, que consomem na cidade e não conhecem a realidade do campo, que queira conhecer. E aqueles que vão viajar lá fora, defendam o Brasil. Saiba que o Brasil é um país hoje que tem uma das produções mais tecnificadas, sustentada em tecnologia, sustentada em respeitar o meio ambiente, inigualável com a maioria dos países do mundo. Então, por isso é que é importante esse programa aqui, para conscientizar a população brasileira que o Código Florestal brasileiro é uma lei exemplar. Senador, muito obrigada pela entrevista.